terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa revisão de história e nós vamos falar sobre os municípios, as cidades e qual foi o impacto, que esses açorianos, italianos, holandeses, que todos esses imigrantes que vieram para o Brasil causaram no meio ambiente e também, como se dá essa formação das cidades. E entender um pouquinho melhor qual é a ligação entre os municípios, o desenvolvimento das cidades e o meio ambiente. Então, com a chegada desses imigrantes aqui no Brasil, foram formando pequenas cidades. E depois, quando eles começaram a trazer vários outros imigrantes de fora, começa a surgir, então, umas cidades maiores. As cidades elas começam a crescer, porém, junto com esse crescimento das cidades, começa também o crescimento do lixo e a degradação do meio ambiente, Eles começam a prejudicar o meio ambiente. Então, com o crescimento dessas cidades, que não foi de forma organizada, eles simplesmente vieram, começaram a construir casas, a construir comércios, começam a degradar todo o meio ambiente e prejudicam também a mata nativa, prejudicam o ambiente, e com essa prejudicação que eles causam, começa a ter o crescimento desordenado e desorganizado das cidades. E aí, o que acontece então? Surgem as indústrias que também prejudicam muito a natureza e a mata nativa da nossa região, do Brasil. O que causa um grande impacto no meio ambiente completamente, porque eles começam a desmatar, queimar, desperdiçar produtos químicos nos rios, e tudo isso vai prejudicando o meio ambiente e a nossa mata nativa. Só que aí, lá antigamente, já eles começam a repensar em algumas situações favoráveis ao meio ambiente, pensar na questão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A gente viver somente com aquilo que é a necessidade, Então, alguns açorianos, eles começam, açorianos, italianos, os imigrantes, eles começam, então, a repensar em uma forma, de viver de uma forma mais sustentável. Eles começam a absorver, a água da chuva, Eles começam a utilizar alimentos como adubo. Então, isso daí vai ajudando muito. Eles desmatavam, mas também replantavam árvores, Então, começaram a desenvolver várias situações onde trabalhavam de alguma forma a sustentabilidade, começavam a reaproveitar materiais, E isso a gente vem trabalhando até hoje. Com essa questão da sustentabilidade, a gente vem tentando, diminuir os impactos que a gente mesmo causa no meio ambiente. Então, viver de forma sustentável é a gente economizar, É a gente consumir somente o que é necessário e a gente preservar o meio ambiente. E por isso a gente tem que desenvolver vários métodos, sustentáveis, como por exemplo a energia eólica, utilizar a água da chuva, utilizar o adubo, que foi aquilo que a prof falou. O que é essa energia eólica, prof? É a energia que a gente utiliza através do vento. Não sei se vocês já viram no Rio Grande do Sul que tem grandes, parece cataventos, eles são gigantes e eles geram a energia de vários lugares. Então essa energia eólica é muito importante porque é uma forma sustentável da gente ter a energia elétrica, diferente das usinas hidrelétricas que utilizam a água que a gente poderia estar consumindo para gerar a energia elétrica. A gente tem que repensar bem sobre os recursos renováveis, O que a gente deve mesmo utilizar, como que a gente deve utilizar. E quando os imigrantes eles vieram para cá, eles usaram basicamente o que tinha à volta deles, mas eles usaram principalmente itens de vários outros lugares do país. Eles não usaram somente do Brasil, porque aqui no Brasil não tinha tudo que eles precisavam para construir e desenvolver as indústrias que eles precisavam, desenvolver as construções, criar as grandes cidades que a gente tem hoje. Precisou vir pontes de outros lugares, materiais de fora, para que eles desenvolvessem então o atual Brasil que nós temos. E com isso, quem sofre são quem? São os indígenas, que eles já moravam aqui, Eles tinham seu espaço aqui dentro, eles foram perdendo o seu espaço para os imigrantes. E aí o que acontece, Com a perca desse espaço, surgimento de grandes cidades, eles começaram a ir para a mata, eles não queriam mais viver no meio desses colonizadores, E com isso a gente ainda tem, até os dias de hoje, espaços como a floresta amazônica que não é explorada
ainda, que as pessoas não conseguiram chegar lá. E muitos outros espaços também, em vários outros lugares, principalmente em zona rural, né, onde não existem um contato direto com pessoas que moram lá, tá? Muitas tribos indígenas. Aqui a prof não sabe dizer se tem alguma que não teve esse contato ainda, mas eu acredito que não. É mais lá na floresta amazônica que eles não permitem esse contato, essa colonização deles, né? Hoje a gente não chama mais de colonização, hoje é tratada de outra forma, mas porém não, ainda tem esses grupos indígenas que não permitem esse tipo de contato. E aí eles conseguem manter principalmente, né, a região, a mata nativa dessa região. Lá na Amazônia, por exemplo, tem um grande espaço, né, de floresta onde ela é mantida. É o maior espaço, a maior reserva natural da mata nativa que a gente tem no nosso Brasil ainda. E é muito importante a gente pensar nessas questões, por quê? Porque a gente precisa preservar o meio ambiente, né? Por quê? Porque a gente precisa manter os animais que tem ali, as espécies, a biodiversidade dessas espécies, a gente precisa manter os rios, né? A gente precisa dessa mata nativa, por quê? Porque é ela que nos permite, né, continuar respirando, ela que nos permite ter os rios ainda, né? As condições adequadas para que a gente tenha água para sobreviver. Então, como a gente já falou na nossa aula online, é importante a preservação desses espaços, dessas matas nativas e também, né, desse conjunto de animais que vivem nela e que dependem, né, das vegetações nativas. Aqui onde a gente mora, por exemplo, principalmente ali em São José, na região de Florianópolis, né, a gente foi desenvolvido muitas atividades econômicas que envolvem, né, a pesca, que envolve o uso dos mares, que também não deixa de ser uma vegetação nativa, faz parte, porque o mar faz parte, os animais que vivem dentro dele fazem parte, né, desse meio que a gente está falando, que é algo nativo, que é algo natural daqui. E com isso, a gente sabe que muitas pessoas vivem da pesca, só que infelizmente hoje a gente vê que isso vem sendo prejudicado, muitos peixes morrendo, muitos peixes, a pesca vem sendo afetada por quê? Né? Por conta da poluição dos mares, por causa do desperdício, né? Do despejo que acontece de materiais químicos dentro dos rios, dentro dos mares. Então, isso prejudica principalmente a atividade nativa que é desenvolvida aqui na nossa região, que é a pesca. Tá? Então, finalizamos a nossa revisão por aqui. Basicamente, tudo que a prof falou está dentro das nossas atividades dos saberes, o que a gente falou na nossa revisão lá da semana passada também, né? Espero que vocês tenham compreendido a nossa linha de hoje. Boa sorte para vocês. Beijo, pessoal. Tchau!